Um outro que eu trouxe para vocês é a história de um homem que ele tomou um ódio terrível da mulher. Ela casou-se com ele, isso foi no final do século XVIII, começo do século XIX, olha só, gente. Final do século XVIII, começo do século XIX, então no século XXI, tá? Começando o século XXI. E ele disse o seguinte, que eram aqueles casamentos arranjados, né? Mas ele se apaixonou, que não era uma coisa muito comum também, mas aconteceu com ele, entendeu? E não, lógico que não aconteceu com ela, é muito difícil, era assim, uma agulha no palheiro, uma mulher saber, aí no século XVIII, não sei se, né? A gente sabe a história das mulheres, o que era amor e casamento, ela sabia o que era casamento e ter filhos e ter prole, não é verdade? E ela, como a grande maioria das mulheres contemporâneas a ela, não tinha nenhum sentimento por ele. E não se sentia obrigada a ter, não conhecia, não sabia o que era isso, nem sabia. Ela cumpria as obrigações de esposa. Quando ele requisitava um sentimento, ela não sabia, simplesmente ela não sabia do que ele estava falando, do que ele estava pedindo a ela. E isso começou a gerar muita briga, muita briga entre eles, e ele acaba por, já viu aí, né? Feminicídio no século XVIII, acaba por matá-la. E ele se transforma, isso leva a arrependimentos, ele leva um tempo muito arrependido no umbral, o que é que ele fez, o que é que ele não fez, e essa é a história dele, né? E ele entra num caos absurdo, que ele começa a ter ódio do sexo feminino. Ele cria dentro dele uma loucura, uma passionalidade, uma coisa, né, com o sexo feminino. E ele começa a induzir, ele vem à Terra, ele fica induzindo maridos a baterem em mulheres, namorado a bater, ou seja, ferir, machucar, magoar, humilhar, né? Ele fala assim mesmo, eu queria ferir, eu queria machucar, eu queria humilhar as pessoas do sexo feminino. Entendeu? Então, ele diz que ele leva um tempo enorme, assim, ele sentia um ódio, ele começou a acreditar que esses seres precisavam apanhar, precisavam se humilhar, precisavam... Enfim, ele desenvolve uma coisa assim. E nisso ele entra numa falange de espíritos inferiores, né, materializados, que têm o mesmo pensamento e sentimento. E ele passa a fazer parte de uma falange. E quando ele entra na falange, ele é batizado por outro nome. Ele recebe um outro nome. Eu perguntei ele qual foi, ele disse que ele preferia não dizer. Então, eu prefiro não falar, tudo bem? Eu disse, claro. E ele disse que ele começa ali, junto com esse grupo, a se unirem, né, com esse propósito de massacrar e humilhar e ódios com mulheres, né? Até que um dia, sempre chega aquele dia, né? Até que um dia ele começa a perseguir uma mulher, e a mulher olha para ele e faz, por que você está me perseguindo? Ou seja, ele encontra uma médium. E ele toma susto, porque ele nunca era visto. Às vezes as pessoas sentiam a presença dele e tal, mas ele não era visto. Olha, a história desse cara dava um filme, viu? Se algum cineasta aí quiser me procurar depois, essa história é muito interessante. Porque ela vê e troca o olhar com ele. Por isso que ele quis falar comigo também. E ali ela começa, toda vez que ele aparece, ela começa a fazer bater um papo com ele, tentar tirar ele daquele... E ele não consegue fazer nenhum mal a ela. Nenhum mal. Primeiro que ela tinha muito acompanhamento dos mentores dela, né? E se cuidava, enfim. E ele não consegue. Então ele vai embora, mas algo faz com que ele volte, que era o desejo de ser visto. E toda vez que ele aparece, ela começa a falar com ele, a dizer alguma coisa, a buscá-lo, né? A tentar tirá-lo daquele processo.
a tirá-lo daquele processo. E até que um dia ela consegue que ele ouça o mentor que acompanha ela. E ali ele começa, o desejo de ser visto, ele vai atrás dela, e ali começa ele a conversar com o mentor, né? Que até que chega um momento que ele resolve ir ver uma colônia espiritual, se abriu para isso. E foi para a colônia, e ele disse que ele teve, quando ele chegou na colônia, disse que ele caiu num choro, assim, que ele foi tomado por um choro muito grande, porque é uma colônia muito feminina essa, muito feminina. Muito, 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 muito feminina. E ele fica nessa colônia, levaram ele já exatamente para uma colônia assim, onde ele começa a ver o outro lado, né? Desse ser que ele aprendeu a odiar. A importância da mulher, a importância da energia feminina, a importância da maternação. Ele começa a conviver e está lá há quase um século. E agora está se preparando. Aí ele começou a mentorar. Ele disse que tem uns 3 anos que está trabalhando como mentor, de acompanhar pessoas, né, homens que têm esse desejo de querer bater em mulheres, para ele levar o fluido dele, né, de arrependimento, levar o fluido dele de que isso não leva a nada, levar. Porque aonde a gente vai, a gente carrega a nossa energia. E a energia dele com relação a esse tema, hoje é de arrependimento, de que não pode ser feito isso não é uma coisa interessante. Então ele quer mentorar pessoas fazendo esse processo. Ele ainda não tem autorização de mentorar para pegar, levar para o mundo espiritual, ser um mentor mais direto, mas ele recebeu a oportunidade de levar o contexto energético dele para tentar envolver essas pessoas que têm, né, por hábitos bater em mulheres.